graça e a paz do Senhor Jesus para os irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor para os amigos, para o nosso Brasil e também para o mundo que quer receber a graça do Senhor. E a graça e a paz do Senhor Jesus para a Ucrânia, que está passando por um momento muito difícil. Que Deus proteja aquela nação. Nós vamos continuar o estudo em Romanos capítulo 5, versículo 1. E o título do estudo é A Justificação pela Fé e a Paz com Deus. O versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, justificado pela fé, nós precisamos crer que o Senhor Jesus Cristo veio. No seu tempo, ele veio, ele foi gerado no ventre de uma mulher sem interferência humana, nasceu aquela criança, nasceu a luz do mundo. E ele passou pelos processos de pré-adolescência, adolescência, tornou-se adulto e com 30 anos começou a executar o plano de Deus. E ele cumpriu a lei na cruz do Calvário. Ele foi para a cruz do Calvário com propósito, ele sabia que era preciso passar por ali para poder nos redimir, nos livrar da força do pecado e da morte. E ele sofreu como ninguém sofreu. Ele suportou todas as dores sem reclamar, sem abrir a boca, sabendo ele que estava processando a vitória em favor da igreja, ou seja, de todo aquele que ouve a voz do Espírito Santo e que dá atenção e que dá valor. Nós precisamos crer no Senhor. Ele cumpriu o Velho Testamento na cruz do Calvário. Esse cumprimento começou a ser processado, mas na cruz do Calvário ele entregou-se como sacrifício vivo. E ali derramou o seu sangue por nós. E ali ele venceu a morte. Foi colocado como homem semelhante ao pecado, mas sem pecado. E pelo nosso pecado, ele condenou o pecado na carne, ou seja, ele sofreu por causa de nós. Ele assumiu a nossa condenação, por isso que ele sofreu tanto. A condenação que nós íamos ter, porque éramos inimigos de Deus, o Senhor assumiu a responsabilidade, nos justificando diante de Deus para que nós possamos ter vida com Ele. É uma maravilha isso, né? É um presente de Deus para nós, porque partiu de Deus e Jesus Cristo, né? E o Espírito Santo acompanhou todo esse processo. Então, nós precisamos glorificar a Deus, porque o que nós íamos sofrer, já não vamos mais sofrer, a não ser que façamos opção de seguir o pecado e o mundo das trevas. Aí não tem como escapar da ira de Deus, mas nós estamos livres, justificados pela fé. Então o versículo 2 fala, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Vou repetir, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, nos alegramos na esperança da glória de Deus, nos alegramos em saber que nós habitaremos num lugar livre de dores, de sofrimento e em paz com Deus e Jesus Cristo, o Senhor da paz, o príncipe da paz. Aí o apóstolo Paulo acrescenta e diz, e não somente isso, nos alegrar na esperança de Deus, não somente nos alegrar de que vamos morar com Ele, mas se alegrar também nas tribulações. Como pode o homem se alegrar nas tribulações? É um paradoxo, ou seja, o nosso racional ele precisa ser melhorado para entender essa mensagem. Porque racionalmente nós, logo de entrada, vamos entender como pode a pessoa se alegrar nas tribulações. Mas o apóstolo Paulo foi mais profundo nisto aqui. Ele disse, olha, se alegrar na tribulação porque sabe que Deus está trabalhando o seu caráter. Está tirando aqueles carrapichos, está tirando aqueles vícios, aqueles costumes anteriores que são heranças de uma cultura familiar ou que seja uma cultura de blocos.
Deus está limpando a tua alma para que você possa ser processado e assim gloriar-se na esperança de que habitará com Jesus Cristo e com o Senhor Deus na eternidade. Então, gloriar-se nas tribulações. Uma tribulação dói, traz dores, traz angústia, traz sofrimento, até depressão. Mas nós devemos aprender a suportar isso, porque nós estamos entendendo que Deus está trabalhando na nossa vida, no nosso caráter e na nossa autoridade espiritual. Portanto, é um benefício grande para que nós possamos nos gloriar na esperança da glória de Deus. E o apóstolo Paulo segue, diz, olha, sabendo que a tribulação produz a paciência. Existem muitas pessoas impacientes, que eu costumo falar é um crente torto, né? Eu ainda sou um crente um pouco torto, mas estou sendo desentortado por Deus, né? Esticado pelo Senhor, o Senhor trabalhando na minha vida, no meu caráter. A vida não é fácil, mas Deus vai dando condição e nós vamos crendo, o Senhor vai nos livrando do mal e nos dando a vitória. Então, o crente torto é aquele crente vaidoso, aquele crente que diz, olha, eu sou sincero, quando tenho que falar, eu falo na cara. Isso aí está muito torto ainda, né? Então, quando a pessoa é assim, eu já fico pensando, meu Deus, ele deve passar por algumas tribulações para poder aquecer o caráter, esquentar o caráter dele, para dar flexibilização ao caráter dele, para poder entender as pessoas, entender o conjunto com quem ele se relaciona, para que possa gerar unidade. Então, o crente arrogante é um crente torto, sabe? Deus vai trabalhando na vida das pessoas e as pessoas vão melhorando. Nós somos processados por Deus todos os dias e a cada manhã nós melhoramos a nossa condição de santidade. Pois bem, então gera paciência. O homem paciente, ele sabe contemplar, ele sabe refletir, sabe compreender, ele está mais preparado para dar um conselho a uma pessoa. E Paulo diz, te alegra, porque você vai ser um homem assim preparado, paciente, né? Ao invés daquele homem arrogante, cheio de vaidade, isso e aquilo, e diz que é bom nisso ou que seja bom naquilo, pode até ser bom nisso ou naquilo, mas precisa ter humildade. Paulo diz, olha, Deus está trabalhando o seu caráter para que você seja humilde. Então é um benefício muito grande para a nossa vida humana, relacional e também para a nossa vida espiritual. E Paulo diz, olha, pois bem, a paciência produz a experiência, né? O homem experiente é diferente, ele tem uma palavra de conforto e de consolo, e ele costuma acertar, porque ele tem experiência. E Paulo diz, olha, é um benefício muito grande, te alegra nisso, né? Te alegra nisso, mas é um teste, é uma maniabilidade muito forte, muito pesada. Sabe, a tribulação eu conheço isso, então a gente passa na marra, e não adianta a gente gemer, chorar, gritar, lamentar, nem orar. Você ora, Deus ouve, mas Deus não responde naquele momento, e muitas vezes nós terceirizamos a nossa oração, mas também não tem jeito, não é só no tempo de Deus, sabe, nós estamos ali sendo trabalhados, sendo moldados, é um vaso sendo trabalhado pelo Senhor, enquanto Deus não termina e dá a forma, a gente não se livra daquele negócio tão difícil, né? E Paulo diz, olha, te alegra, rapaz, porque a experiência gera o quê? A esperança, paciência, experiência e esperança, esperar em Deus. Pois bem, é preciso ter fé. Agora veja o que diz Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7. 6 e 7. 6. Peça porém com fé, não duvidando. Quantas vezes nós oramos ao Senhor com incertezas, duvidando, achando que aquela oração não vai ser atendida. Pronto, aí fracassou. Fracassou a oração, né? Perdeu a força. Então, perdeu a energia adequada, ideal, né? Para poder gerar um efeito, para poder gerar esperança. Então, nós temos essa mania de orar, muitas vezes oramos e esquecemos do que pedimos. Pior ainda, né? Pior ainda. Ou oramos e largamos de banda, como diz o mineiro, largar de banda, né? A oração, e vai cuidar da vida.
tomar providência e não adianta, não é? Então, é preciso orar ao Senhor, ter a consciência, formar a consciência de que Deus ouviu, porque Deus ouve, e que você vai esperar aquilo que você pediu. Aí você forma o vínculo com Deus e Deus se alegra com a sua oração. E Deus responde, não na hora que você quer, mas no tempo dele. Não é por isso que a tribulação gera a paciência a experiência, a esperança. Por isso que Paulo diz, te alegra, viu? Para você pedir e saber esperar. Então, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense, viu, tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Não pense que vai receber se duvidar do Senhor. Então, uma coisa que desagrada a Deus é se duvidarmos dele. Então, nós precisamos parar um pouquinho para pensar sobre a nossa oração e sobre o que pedimos e como pedimos ao Senhor, porque é para valer. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê. Então, nós não vemos Deus, mas sabemos que Ele existe. Nós não conhecemos, não sabemos da reação de Deus com relação à nossa oração, mas nós sabemos que Ele é bom. Por isso nós confiamos que Ele vai nos atender. Então, quando orarmos, precisamos orar com objetivo, com determinação, com foco e com desejo agradável ao Senhor. E esperar nele, porque a Bíblia nos confirma que Ele atende o desejo do nosso coração. Então, é preciso estar atento para não desperdiçarmos a nossa oração e não vacilarmos na nossa fé. Então, se nós pedirmos duvidando, pode ter certeza que não vai receber nunca. Eu já pedi várias vezes a Deus as coisas, mas não tinha certeza. Sabe quantas vezes eu recebi? Nenhuma, até hoje, e nem vou receber. Eu estou aprendendo, né? A cada dia, quando eu assisto um culto, uma palavra de ensino, eu gosto de assistir, que é para eu fazer uma revisão daquilo que eu estudei e daquilo que eu aprendi. E somando com as minhas leituras aqui, eu vou melhorando a cada dia e vou passando para os irmãos, e os irmãos vão divulgando e vão ensinando para outras pessoas. Não participe deste estudo e fique somente nele, mas vá pesquisar, vá estudar para ensinar a outras pessoas. Hoje, com essas aulas virtuais ou digitais, nós alcançamos quase que imediatamente muitas pessoas no mundo, em outros estados. Eu envio este estudo para várias pessoas do Nordeste que eu me relacionei na minha juventude, amigos meus do passado, e eles não são crentes, mas eles vão ouvindo e tem pessoas já dando retorno, né? Então nós precisamos ensinar. O ensino é fantástico, o conhecimento transforma pessoas, e essa palavra transforma, mas se nós não lermos, nós vamos ficar à margem do conhecimento de Deus, e Deus não se agrada disso. Então veja, repetindo que as tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a esperança. E o versículo 5 fala assim: e a esperança não traz confusão. É verdade, não arrumar confusão para a nossa esperança, né? Nós esperamos porque para quem nós pedimos, Ele é o Senhor das luzes, Ele é o Senhor bom, que está disposto a atender o pedido de um filho. Se eu que não sou bom, você que não é bom, dá coisas boas para o seu filho, você dá a melhor camisa, podendo dar a melhor camisa, se puder dar o melhor sapato, você dá a melhor alimentação. Agora imagina Deus, que Ele é muito bom, perfeitamente bom. Então, Ele atende o desejo dos seus filhos, a não ser que Ele resolva
trabalhar, porque a Bíblia diz que ele açoita aquele que ama, e o açoite pode ser uma tribulação. Aí a pessoa vai passar por momentos difíceis, né? Tem hora que Deus dá uns rasanços com a gente, ele sobe, e a gente sobe com medo, aí ele desce de vez, a gente dá aquele frio, dá aquela incerteza, não é? Porque no voo, o voo ele tem incertezas, mas nós, quando estamos com Jesus, sabemos que ele é o bom piloto e que garante o nosso voo. Então, exercer a fé não é muito fácil, não é? Mas é preciso leitura, é preciso exercício para exercermos a nossa fé. Então, o versículo 5, repetindo: a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. O Espírito Santo nos ajuda. Olha, é um benefício muito grande. A graça de Deus é um benefício muito grande para nós, porque nós temos o Espírito Santo, sabe? Quando nós queremos errar, o Espírito Santo aciona. Ele aciona aquela sirenezinha e vê a nossa consciência: errei. Aí a gente para, Senhor, me perdoe. E a gente, porque nós temos uma natureza pecaminosa, nós não fomos livres desse negócio ainda. Não fomos livres desse negócio ainda. Mas o Espírito Santo vai regulando a nossa vida e nós vamos nos reportando a Jesus, e Jesus nos encaminhando para Deus. E o apóstolo Paulo diz: olha, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Espírito Santo, Jesus, e a glória de Deus com Jesus e com o Espírito Santo. Que beleza para nós, né? E o versículo 9 fala assim: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Fomos justificados pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, esse evento da cruz do Calvário, Cristo na cruz do Calvário, nós precisamos valorizar muito esse sacrifício. Nós precisamos refletir e nos penetrar nessa mensagem da cruz do Calvário, porque foi na cruz que nós fomos justificados. Nós éramos inimigos de Deus, porque o pecado afasta o homem de Deus, e afastado fica inimigo dele, porque começa a pecar, aí vai de abismo a abismo, abismo a abismo. Tem gente andando assim, de abismo em abismo. Portanto, peço a vocês que ensinem as outras pessoas, porque as pessoas estão obscurecidas, com a mente cauterizada, ouvido, audição, tudo cauterizado. Ele está no mundão, aí o mundão tomou conta, deu um formato de entendimento à memória dele, e está no cérebro formado aquilo ali, e está enrijecido, né, como pedra. Então, esta palavra quebra pedras, viu? Quebra ferro, fura o que for, né? Ela penetra, ela rompe barreiras e vai e modifica as coisas. Então, ensina as pessoas, para que essas pessoas não se deparem com a ira de Deus no futuro. A ira de Deus é aquela afastai de mim, né, que eu não conheço. Já pensou? Que eu não conheço é inimigo de Deus. Eu não te conheço, é inimigo de Deus. Então, que as pessoas, nossos amigos, nossos familiares, não venham passar por isso. Misericórdia, né? Vamos ampliar o amor do nosso coração, nosso entendimento de que nós devemos ser anunciadores dessa palavra. Então, nós devemos ser salvos, nós estamos salvos da ira de Deus. E devemos lutar por isso, segurar a barra, estar firmes. Né? Paulo só diz: estamos firmes na graça. Na graça, não saia dela não, fica na graça de Jesus. Porque o mundo está aí, ele é passageiro, ele tramita rápido, ele não traz esperança. Os nomes que são relevantes na sociedade de cientistas, de governantes e tal, ficaram na história, mas só na história, somente isso. Mas eu quero ficar registrado na história da glória de Deus, né? Essa aí é mais importante. E o versículo 10 fala assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, então nós, sendo inimigos, fomos reconciliados, portanto, nós nos tornamos justos. Nós somos justos. Você sabia que você é justo? Aí você diz: não, eu não sou justo, eu sou um pecador. Você é pecador, mas você é justo. Por quê? Porque Jesus Cristo te justificou. Aí o que era pecado, qualquer coisa, né, que pudesse manchar a alma, o Senhor limpou. Que pudesse atingir o Espírito, o Senhor limpou, mas foi pela graça. Então, nós ficamos justos por causa dele. Ele nos justificou, ele nos limpou de tudo. Tirou todas as impurezas e você ficou justo. Então, você é justo. Árvore de Deus. Você é árvore
de Deus e justiça do Senhor, né? Então veja que maravilha que Deus fez com o pecador, fez tudo isso, né? Então nós devemos bater palma, aplaudir a Ele, glorificar, cantar, pular, mas a igreja não tem pulado muito não, sabe? A igreja anda meio quieta, não sei se é a crise, o que é, ou talvez uma frieza espiritual que o mundo fica combatendo, sabe? Lançando tudo quanto é coisa, né? Na cabeça das pessoas e lançando problemas nas adjacências e a gente fica vendo essas coisas e tudo, e a nossa mente vai se envolvendo e o nosso emocional vai sendo atingido. Mas o correto é a gente pular na presença do Senhor, dar glória a Ele o tempo inteiro. Toda a glória que nós dermos para Deus é pouco, né? Então veja, porque se nós sendo inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, e agora que nós somos reconciliados, é que está bom, né? Se antes, como inimigos, fomos reconciliados, e agora reconciliados, né? Ele vai nos transportar para uma vida eterna, sem dor, sem sofrimento, sem agonia, sem angústia, sem conta para pagar, sem nada, lá está tudo pago. Está tudo pago. Sabe, você chega lá, está pago, e o lugar é brilhante. Eu já falei em outras pregações, um lugar que está reservado para todo aquele que crê no Senhor, que exercita a sua fé e crê nele, e crê que o Senhor, ali na cruz do Calvário, deu gemido, suportou quieto, né? O gemido era eterno, ele sofrendo, angustiador. Ele estava ali sendo angustiado por causa de mim, por causa de você. Então é momento agora da gente pular na presença de Deus. E o versículo 11 diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, nos gloriamos, nós nos alegramos nele, nós pulamos na presença dele, por meio do Senhor Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Ele, Jesus, foi o Senhor quem nos reconciliou, para que nós possamos ver a glória de Deus. Fiquem com Deus.